mais uma vez a paz do Senhor, meus irmãos. Bom, eu tenho que ser rápido. No livro de Paulo, na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, diz o seguinte: Paulo escrevendo a Tito, ele fala uma coisa interessante. Tu, pois, fala o que convém à sã doutrina. No capítulo 3, verso 7, ele diz: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ok, agora vamos voltar lá para o começo da Bíblia. Livro dos Juízes. Versículo 17 do capítulo 16 diz assim: descobriu-se-lhe todo o seu coração, e disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se me for rapado, e se me ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos, como um homem comum. Versículo 20: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se havia se retirado dele. Agora ele era um homem comum. Diga: o Senhor havia se retirado dele, e ele era um homem comum. Podeis assentar. Queridos, o tema fala sobre o viver cristão, as obras, as boas obras e a maneira de viver diferenciadamente de um mundo corrompido, de um mundo pecaminoso. Paulo manda Tito, a quem ele tinha como filho. Ele disse: Tito, meu verdadeiro filho na fé. Paulo havia saído de Roma, a primeira vez que ele esteve preso em Roma, e ele encontrou Tito, que era grego, e trouxe para a ilha de Creta, e disse: abriu uma igreja, e deixou Tito ali, e disse: Tito, agora você é responsável pela igreja aqui em Creta. É uma ilha grega, e você sai de cidade em cidade, pregue a palavra, estabeleça a igreja e consagre homens fiéis. Consagre. Aí ele vai falar sobre toda aquela parte do ministério, de como deve ser o presbítero, como deve ser o pregador, o diácono, e ele começa a ensinar. E ele diz: Tito, eu te deixei em Creta para você colocar em boa ordem as coisas que ainda faltam. Paulo começou a obra, Paulo deu início. A obra
não estava por começar, ela já existia. E quando ela começou a crescer, foi aí que Tito entra no ministério para pastorear a igreja. Mas eu quero trazer aqui aos irmãos algo que me chama a atenção. Tito, ele era ainda um obreiro jovem, mais velho que Timóteo, mas ainda jovem, que Paulo ganhou, ou Paulo teve contato no início da fé, e Paulo viu o chamado de Deus na vida desses homens. Agora veja bem, aonde Paulo vai colocar Tito, que é na Grécia, que é não na Grécia capital, Atenas, mas em Creta. E Paulo diz que os cretenses, ele fala até de um poeta que tinha, em Creta, diz, eles são sempre bestas ruins, estômagos vazios. Ele fala que aquele povo era besta ruim, era um povo difícil. Ele fala, não sou eu que falo não, são os seus poetas. Ele estava falando de um poeta que agora eu me esqueço o nome, mas era uma população pecaminosa, era uma população de moral péssima, era uma população extremamente culta, muito culta. Porém, eles tinham muitos deuses, incontáveis deuses. Dizem alguns que em Atenas tinha mais deuses do que gente. Mas Creta veio primeiro. A população de Creta, ela foi estabelecida porque Atenas, ela guerreava muito na Grécia, o continente, e a Creta não houve essas guerras. Então a população, ela foi mais sólida em Creta do que no continente. Atenas sofreu muitos ataques, Creta não. Então o povo de Creta, digamos assim, era um povo mais culto, mas extremamente idólatras, uma idolatria tremenda. Para os irmãos terem uma ideia, há uma montanha lá em Atenas, próxima à cidade de Atenas, assim como, digamos, daqui na Dutra, tem uma montanha, e lá em cima da montanha existem os restos de um templo, de uma deusa que eles cultuavam. E como que era o tipo de culto? Era bebida e orgia. As meninas eram levadas lá para cima, e eles deram o nome de Lesbos, onde surgiu o termo lésbica. Lá em cima, essas garotas, elas eram preparadas para receber as pessoas que iam lá servir uma religião, um culto, e eles achavam que estavam adorando a Deus. Eles achavam que era um Deus, era uma religião. Se você for na Grécia, irmão, Paulo, ele é tão querido na Grécia, assim, eles chegam a idolatrar Paulo. Porque Atenas, a Grécia, vive muito de turismo. Então tem muitos cristãos que vão lá para conhecer.
Então eles conservam os pontos turísticos, onde muitas pessoas vão, caravanas e caravanas e caravanas e caravanas. E aquilo, é lógico, traz dinheiro para a cidade. É importante para eles. Mas o que me admirou quando eu estive em Atenas é a maneira como que eles conhecem sobre Paulo. Se falar de Jesus, eles não sabem muito, mas se falar de Paulo, eles sabem tudo. Eles sabem tudo. Mas Paulo foi contra toda a cultura grega, no sentido espiritual, porque Paulo trouxe aquilo que eles tinham que aceitar: pregação de um Deus bom. Eles estavam curiosos, querendo saber sobre deuses. Quem era Deus? Quem era? E Paulo disse: o Deus desconhecido. Vocês não conhecem esse Deus. Vocês podem ser religiosos, mas vocês precisam conhecerem o verdadeiro Deus, Criador do universo, Ele que fez todas as coisas. Aquilo chocava, porque eles criam em vários deuses. Então, aqueles que tinham mais curiosidade, ou passaram a ouvir Paulo, e Paulo ganhou almas naquela cidade. Só que precisava ser diferente, porque Paulo agora não vinha trazer uma cultura, porque a Grécia era o leito da cultura, era o local mais culto da terra naquela época, uma civilização mais nobre. Só que Paulo chegou falando de um Deus eterno, que criou o homem, que formou o homem no ventre da mãe, que do nada fez tudo. Então era uma coisa diferente para os gregos. E a igreja cresceu tanto no continente como na ilha de Creta. Então vamos agora para a ilha de Creta, aonde Paulo deixou Tito, da onde vocês tiraram o versículo base. Paulo manda ser exemplo de boas obras. Paulo manda ser exemplo de vida, de sinceridade, de fidelidade, de retidão. O que para os cretenses isso era o contrário. Eles eram devassos, eles eram mentirosos, eles eram bestas ruins, que nem disse Paulo, porque eram pessoas só voltadas para as coisas materiais. A ciência para eles era uma deusa. E Paulo prega de um Deus que fez a própria ciência. E agora, para se viver uma realidade diferente de todos que estavam naquele local, era uma outra forma de vida. Ser cristão, pregava Paulo, é servir não a Eros, não a Minotauros, não a fulano, não a ciclano, aos deuses, que eles tinham medo de falar. Só que Paulo prega um Deus que não traz medo, mas que traz temor. Um Deus que serve e que não é servido, porque os deuses precisavam prestar culto a eles, e às vezes oferecer vida humana a eles,
Mas Paulo chega e começa a pregar um Deus que tem o poder de criar do nada todas as coisas. E Paulo diz: não, mas não é morrendo, acaba não, a vida continua. Vocês terão que dar conta diante de Deus daquilo que vocês fizeram aqui. Vocês hão de prestar conta a Deus. Esse Deus está conosco. Mas se nós não servirmos a Ele, depois da morte, você terá que enfrentá-lo. E isso trazia preocupação para os gregos. E Paulo então estabelece ali a igreja. Tito, você fica aí. Era como que eu pegasse o Rafael Maia e colocasse na boca assim do leão e falasse: resolve o problema aí. E eu quero ver de cidade em cidade você abrindo igreja, você evangelizando. Agora, você precisa ter uma vida diferente. Eles precisam ver algo diferente em você. Eles precisam ver em vocês algo diferente. A vida de vocês não pode ser igual à vida deles. A vida deles é a vida do mundo. A vida desse mundo, do homem sem Deus. A vida do cristão é uma vida com Deus. Olha, eles seguem o exemplo dos sábios, dos deuses deles. Mas nós temos um exemplo, e o nosso exemplo é o Criador, Senhor dos céus e da terra. Olha, eles dizem que o homem pode fazer qualquer coisa, pode cometer adultério, pode se drogar, pode fazer o que for, pode fazer o que quiser na vida. Isso não atrapalha a vida espiritual dele. Era o que eles tinham em mente. E Paulo prega tudo o contrário. Agora, essa igreja, para viver ali, precisava ser realmente crente, para fazer a diferença. Mas foi exatamente isso que Jesus veio: salvar um povo, transformar um povo em homens naturais, em homens espirituais, em mulheres naturais, em mulheres espirituais, em pessoas comuns, de pessoas comuns para pessoas importantes. Por que importante? Porque serve ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que disse: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejaria os meus servos e não deixaria ser entregue aos judeus. Só que ele nos ensina dizendo: Pai nosso que estás no céu. Não é na terra, é no céu. Santificado seja o teu nome. Separado seja. Venha a nós o teu reino. O teu reino. E eu quero parar. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, nós queremos te servir como os anjos o servem no céu. Nós não queremos viver como esse mundo vive, falar como esse mundo fala, viver como esse mundo vive, praticar as coisas que esse mundo pratica.
Nós queremos algo mais. Nós queremos as coisas do céu. Nós queremos as coisas do céu. Nós queremos algo novo. Porque Ele prometeu: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que há tantos crentes desanimados? Por que há tantos crentes afastados, desviados? E por que há tantas pessoas na igreja que querem imitar o mundo, ama as coisas do mundo, gosta das coisas do mundo? Mas nós somos do céu. Deus, Ele nos fez de novo. Todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Tito ensina esse povo a respeito do reino de Deus. Envia a palavra a esse povo, pega para esse povo, mostra para eles que eles precisam ter experiência com o verdadeiro Deus. Aleluia. Meus amados, o mundo cada vez vai se tornando tão violento, tão ingrato, que hoje fica difícil de você dizer o que é certo e o que é errado, porque aquilo que era errado, os homens fizeram certo, acham que é certo, e aquilo que é certo, eles acham que é errado. A igreja, ela vive no mundo na contramão do mundo. A igreja, ela é representante legal do céu aqui na terra. A igreja, diga a igreja, é representante legal do céu aqui na terra. Aleluia! Glória a Deus. Agora veja bem, para viver a fé, para viver nos moldes que Paulo ensinava, é possível? Sim. Por quê? Vamos pegar o caso de Sansão rapidamente. Sansão, Deus chamou, Deus o levantou para ele ser juiz de Israel. Antes dele nascer, ele foi chamado por Deus. Só que Sansão começou a namorar o mundo, começou a gostar das coisas do mundo, mas Deus ainda era com ele, até o dia em que chegou o momento em que o cálice transbordou. Ele revelou aquilo que não era para ser revelado, e diz a Bíblia que Dalila despertou ele de Sansão, os filisteus vêm sobre ti, e ele se levanta e diz: eu vou sair agora e vai ser como das demais vezes, eu vou novamente conquistar. Mas ele não sabia que já o Senhor se havia apartado dele e ele era um homem comum. Como homem comum, como mulher comum, você não consegue viver a vida de Deus. Você vai viver uma vida de tormento, de dificuldade, de lamúria, porque você vai ver que o mundo é mau, e você não quer o mundo, mas você também não consegue largar as coisas do mundo. Você não quer fazer coisa errada,
mas você não consegue se libertar daquilo que você sabe que está errado. Há uma chama dentro de você, há uma chama dentro do homem, dentro da mulher, que leva para as coisas desse mundo, porque as coisas da carne pensam para as coisas carnais, mas as coisas espirituais para as espirituais. Então, se quisermos viver a vida que Deus quer que nós vivamos, fazendo a diferença, vivendo diferentemente, participando do manjar celestial, porque o crente prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Não, o crente está sentado numa mesa, não que tem feijão com farinha, o crente tem está na mesa onde tem picanha, aonde tem coisa boa, aonde tem vitória, aonde tem triunfo. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça, aí sim, com óleo, e o meu cálice, a minha alma transborda. Quando o Espírito Santo atua na nossa vida, não há dificuldade, não há impedimento, porque nós somos direcionados pela energia do céu, pelo poder que vem diretamente do trono da glória. Você não vive mendigando para um político, para um ricaço, para um fulano, ciclano, bertano, não. Você vive diante do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. O Senhor que está do teu lado está contigo, e o teu corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia! Você não tem que viver cabisbaixo, chorando pelos cantos da parede. Eu sei que é difícil isso, mas é difícil se você quiser ficar com base no velho homem, prevalecendo a velha natureza. Mas se você se derrama diante de Deus, o Espírito de Deus, ele se move através de você. Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Veja bem, essa luz, o azeite, é o Espírito Santo. Se quer brilhar, é preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se quer ter vitória no lar, é preciso a presença do Espírito Santo. Se quer ter vitória no trabalho, é preciso clamar pela direção do Espírito. Se quiser ter vitória em cima do altar, é necessário buscar a direção do Espírito e dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Deus não deixou a igreja e foi embora. Não, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até a consumação do século. Aleluia. Eu me lembro, vou terminar. Eu tinha acabado de aceitar a fé, tinha sido batizado no Espírito Santo, comecei a viver a vida de Deus, a vida que Deus havia preparado para mim. E eu me lembro
que um dia eu passei muito mal. Eu era um adolescentezinho, eu estava muito mal. Eu cheguei em casa, meus pais não estavam, não tinha ninguém em casa, nós éramos em 11, só tinha eu. E eu sentei numa cadeira próximo à mesa, uma mesinha simples de tudo, e aí não conseguia mais levantar. A febre muito alta. Eu comecei assim quase que a ter um delírio. E eu vi que eu ia desvanecer. Sentado, novo convertido. Aí eu falei, peraí, o meu Deus é o Deus do universo, o meu Deus é o Deus que pode. Espera um pouquinho, eu na mente, eu vou dar um pulo, mas eu não estava podendo nem levantar. Algo dentro de mim disse, pula e dê glória. Irmão, eu dei um pulo e glória. Quando eu dei um glória, irmão, parece que veio um míssil do céu, assim, mas irmão, eu saí pulando, saltando, glorificando, exaltando, enaltecendo o nome do Senhor, glorificando a Deus, adorando a Deus. Que maravilha! Sozinho, fiquei louco por Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E comecei a louvar, e a cantar, e a adorar. Cadê a febre? Nada. Cadê a infecção? Nada. Foi assim. Foi uma cura no segundo. Quer dizer que toda seria assim? Não! Mas aquilo dali é uma prova de que Deus é Deus. E se você quiser viver com Deus, você vai viver uma vida de vitória, porque Deus não te chamou para viver uma vida de derrota. Deus não te chamou para você viver pelos cantos da parede chorando. Deus te chamou para você vencer. Para você vencer. Você é filha do rei. Você é filha do rei. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus. Você fala em língua. Você fala na língua dos anjos. Você fala na língua dos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Renova-me. Quem é que sabe esse hino? Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.